Boa tarde, bora lá para mais um assunto, mais um tema. Semana passada a gente comentou sobre a neurose. Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade em mais um tipo de transtorno que é a psicose. Então, é importante que a gente entenda a diferença da neurose para a psicose, porque na maioria das vezes existe uma comparação que seja um surto com o mesmo significado. Porém, tem algumas diferenças que a gente vai estar discutindo na aula de hoje. Vamos naquela mesma linha. Se a aula estiver cansativa, estiver chata, dá uma paradinha, né? Bebe uma água, vai no banheiro, toma um ar. A vantagem da videoaula é essa, que a gente consegue parar, dar uma descansadinha, voltar quando a gente tiver com dúvida. Então, vamos lá. Quem nunca ouviu alguém chamar uma pessoa de neurótico ou psicótico no momento de nervosismo e desabafo? Apesar de as duas palavras serem usadas, gente, popularmente como sinônimos, elas possuem significados e referem-se a doenças bem diferentes. Os termos neurose e psicose são ambos usados para descrever as condições ou doenças que afetam a saúde mental. Só que, no entanto, as condições elas possuem diferenças importantes, especialmente quanto à gravidade de cada uma. E é exatamente sobre isso que eu quero que vocês se apeguem, absorvam na aula de hoje. Essas diferenças, vocês vão observar que eu sempre vou estar comparando uma com a outra, dando um exemplo de uma e da outra. Na psicose, ou desordem psicótica, né, também que pode ser chamado, refere-se a qualquer estado mental que prejudica o pensamento, a percepção, o julgamento. Pode afetar uma pessoa com ou sem doença mental. Então, independente de eu ter uma doença mental ou não, a qualquer momento da minha vida que a gente vai ver os sintomas que desencadeiam, eu posso desencadear esse surto psicótico. Essa pessoa, gente, ela experimenta diversos sintomas que veremos no decorrer da aula, certo? Já o neurótico, felizmente, é o paciente, né? É aquela pessoa que percebe que precisa de ajuda, porque nesse caso é mantido a ponte entre o neurótico e a realidade, ou seja, o neurótico em conflito com o seu mundo interno, com o seu inconsciente, mas na maioria das vezes ele não cortou os laços com a realidade externa, com a realidade que ele vive. Então essa é uma das principais diferenças, que o neurótico ele mantém a ponte com a realidade, com o mundo externo, e já o psicótico não. O psicótico, gente, ele vive no mundo da psicose. O próprio nome já diz, né? Ou seja, se o conflito do neurótico é com o mundo interno, o grande conflito do psicótico é com o mundo externo. Ele constrói na cabeça dele, na mente dele, uma realidade paralela, que essa realidade paralela, ela é chamada de realidade da psicose. Ao contrário das neuroses, que têm origem psíquica, ou seja, patologias de ordens psicológicas, já quando a gente fala de psicoses, elas têm ou teriam uma origem orgânica. Olha a diferença de origem psicológica para origem orgânica. No caso da psicose, já seriam as doenças no qual há um comprometimento neurofisiológico, gente, ou seja, por algum motivo, certos grupos de neurônio estariam se manifestando, estariam se comportando de uma maneira normal, de uma maneira que não é satisfatória para um ciclo normal de vida. Então, compreenderam? A neurose tem origem psíquica, né? Patologias de ordem psicológicas, e já a psicose
tem origem de ordem orgânica, comprometimento neurofisiológico, né? É algo que compromete os neurônios, que se comportam de forma anormal. Então, aqui mais uma diferença, neurose e psicose. Neurose vai muito pela emoção, lado sentimental, e já a psicose age muito em razão e ação. Os slides eles estão bem didáticos mesmo para falar mais e vocês entenderem de forma melhor. Então, aqui, o que a gente identifica? A neurose, ela afeta pouco a personalidade e a autonomia intelectual. Já a psicose, ela afeta profundamente a personalidade e compromete, gente, fortemente a autonomia intelectual da pessoa que está passando por essa crise, que está passando por esse problema. Se a neurose ela pode ser tratada com o psicanalista e o psicólogo, por ser algo que afeta a parte psicológica, já a psicose, por ela ter uma origem orgânica, ela requer a presença de um médico psiquiatra. Então, estão entendendo aí um pouco também da diferença? Na neurose, a gente tem o comprometimento da emoção, como eu falei no slide anterior. E já na psicose, a gente tem o comprometimento da razão e da ação. Nas crises neuróticas, a gente não costuma perder a ponte com a realidade. Então, aquele paciente, ele tem plena consciência da sua doença, daquele momento que ele se encontra. E já na psicose, esse paciente que surtou, que adquiriu, né, ele perde totalmente a ponte com a realidade. Ele não tem consciência do que está ocorrendo com ele. De sempre imaginarmos o psicótico como um louco segurando uma faca prestes a nos atacar, a verdade é que a psicose nem sempre é tão evidente. O psicótico, muitas vezes, dorme tranquilamente na casa ao lado ou convive conosco no ambiente de trabalho e nos encontros familiares. Então, mais um slide aí para vocês focarem nessa diferença, né, do neurótico para o psicótico, reafirmando que o neurótico ele tem noção, né, ele tem consciência do momento que ele está passando e da sua doença, diferente da psicose. Então, vamos reforçar aqui mais uma vez a definição. A palavra psicose ela é usada para descrever condições que afetam a mente, onde houve alguma perda de contato com a realidade. Então, durante um episódio psicótico, os pensamentos e percepções de uma pessoa, elas ficam totalmente perturbadas. E o indivíduo pode ter dificuldade em entender o que é real e o que não é real. Vocês estão entendendo? Tá dando para diferenciar essa questão da neurose para a psicose, né? Então, a psicose é uma desordem mental na qual o pensamento, a resposta afetiva e a capacidade de perceber a realidade das coisas, elas são comprometidas. Psicose é um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam ou interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam. Isso pode envolver tanto os delírios quanto alucinações. Já são alguns sintomas que eu estou iniciando aqui com vocês da psicose. O indivíduo que está patologicamente afetado vive em um mundo à parte, no qual interage com seres e objetos que não existem, gente, afastando-se cada vez mais da realidade. Pensa que tristeza, né? Que não deve ser conviver com uma pessoa dessa, né? Que não se sente inclusa, que não se sente útil ali no seu ambiente, nos momentos de crise, que tem visões de coisas horrorosas, né? De coisas que não existem. Então, acredito que
seja muito complicado, e é por isso que nós, enquanto profissionais, enfermeiros, devemos dar uma atenção maior para esses tipos de paciente, para essas famílias, né? Ali mais para o finalzinho a gente vai conversar um pouco sobre qual que é o papel do enfermeiro nesse apoio. Então, acaba que esse paciente, essa pessoa, ele pode, assim, vivenciar quadros de alucinações, delírios, modificações nas atividades, a mente se torna muito confusa e ele não tem a percepção desse agir de forma estranha, infelizmente, que é a diferença da neurose, que ele se compromete, que ele tem esse entendimento. Mais uma vez, gente, eu reforço que ele não consegue se relacionar normalmente com outras pessoas, nem realizar o mínimo das atividades do dia a dia. Isso quando ele está em crise. Entendam a diferença, tá? A pessoa que evolui com surtos psicóticos, com crise psicóticos, ela pode levar uma vida normal e, de repente, por algum fator que desencadeou, ele evolui com esse surto de psicose. Então, de um modo geral, o estado psicótico não é permanente, como eu falei para vocês. O comportamento psicótico, ele difere do comportamento psicopata, pois os episódios de psicose raramente envolvem a violência associada, ao contrário do comportamento de uma pessoa psicopata, que eles são extremamente agressivos. Então, a psicose também não deve ser comparada com o mesmo que loucura, que a loucura é uma descrição tanto médica quanto legal para uma pessoa que não pode ser responsabilizada pelos atos, diferente da psicose, que pode ser uma pessoa normal, mais uma vez, que leva sua vida ali de forma tranquila e um belo dia algum fator de risco desencadeou essa crise, esse surto de psicose. Tá claro? Ficou claro para vocês? Então, vamos lá de novo. O psicótico vive no mundo da psicose, conflito com o mundo externo, realidade paralela. Só para a gente ir na repetição, para a gente fixar melhor. Tese que as neuroses e psicoses se originam nos conflitos do ego, com suas diversas instâncias governamentantes. Elas refletem um fracasso ao funcionamento do ego, que se vê em dificuldade para reconciliar todas as várias exigências feitas por ele internamente. Então, quando o paciente está fora de um período de crise, ele tem condições de tomar conta da sua vida. Ele vive praticamente de uma forma normal, alimenta sonhos, cria expectativas, ele até consegue se relacionar bem com as outras pessoas, né? Só que quando vem a crise, quando ele alucina, quando ele delira, aí parece que transporta a gente para um universo paralelo, para um universo fantástico, no qual tudo é possível e as contradições convivem sem nenhum tipo de problema. Isso ocorre geralmente quando a pessoa está sobre algum estado de estresse, algum estado de tensão, né, por algum fator físico relacionado ao funcionamento do sistema nervoso, aquelas pessoas que passaram por alguma perda familiar, por alguma perda amorosa, por alguma perda financeira. Então, tem vários fatores que podem desencadear essa diferença psicológica no nosso organismo. Então, psicótica ou indivíduo afetado pela psicose. Personalidade desorganizada e incapaz de socializar de forma normal quando ele está em crise. Perda do controle voluntário dos pensamentos e emoções e impulsos. Então, mais uma vez, eu quero reforçar, eu quero que vocês entendam a diferença da pessoa, do cliente, do paciente, no momento normal e do momento em crise, certo? Então, quais são os sintomas da psicose, professora? Existem dois principais sintomas da psicose, e são eles que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Alucinações e delírios. Alucinações é quando uma pessoa vê, ouve, em alguns casos até sente, né, ali, cheira ou saboreia
coisas que não existem, coisas que não estão lá. Então, um tipo muito comum de alucinação é ouvir vozes. Existem muitos relatos, né, dos pacientes quando eles estão fora da crise, que um dos principais tipos de alucinação é ouvir vozes. Já quando a gente fala de delírios, é quando uma pessoa ela tem crenças fortes que não são compartilhadas por outras pessoas. Uma ilusão comum é alguém acreditando que há uma conspiração para prejudicá-lo. Então, é aquela pessoa que tem aquele sentimento de perseguição, né? Sempre acha que tem alguém correndo atrás, perseguindo, olhando pela janela, olhando pelas costas. Então, devem ser sensações muito angustiantes. Então, é por isso que nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que ter o conhecimento para a gente poder identificar, para a gente poder compartilhar boas práticas e poder ajudar essas pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis. A combinação de alucinação e pensamento delirante, ele pode causar um sofrimento severo e uma mudança no comportamento. Experimentar os sintomas da psicose, gente, é muitas vezes associado já a um episódio psicótico, certo? Ficou claro os sintomas? Então, aqui, e o delírio e a alucinação? Foi o que a gente acabou de comentar, né? Conflito entre o ego, vezes o mundo externo, frustrações da vida. O sujeito cria uma nova realidade de acordo com o jeito que ele quer ver, de acordo com o seu desejo ali dentro daquele mundo paralelo. A perda da realidade é irremediável. Além dos sintomas comentados, estudos dizem que também podem incluir outros tipos de sintomas, como discurso incoerente ou sem sentido, né? Aquele comportamento impróprio para a devida situação. Aquela pessoa que está no surto, que está no episódio psicótico, ela também pode apresentar depressão, um isolamento social, uma dificuldade funcional de forma generalizada, né? É aquele sujeito que fica ansioso, que tem problema para dormir, uma falta de motivação, uma falta de viver, né? Essa falta de motivação, ela é constante. E aqui tem uma imagem, né? Que nos reporta a questão da pessoa tá ali naquele mundo paralelo, na cabeça dela, tem alguém ali no ouvido dela falando, instigando, né? E é isso aí que faz com que as pessoas tomem determinadas atitudes, façam determinadas coisas durante o surto, porque ela estava fora do mundo real. Então é aí que às vezes acontece um suicídio, né? Uma tentativa. Então é muito grave, é muito sério. As causas exatas da psicose, elas não são bem compreendidas. Mas o que ela pode envolver? Eu trouxe aqui para vocês algumas causas. Pode ser a genética, pode ser alteração cerebral, pode ser hormônios ou também o sono. Então, quando a gente fala de genética, os estudos mostram que a esquizofrenia e o transtorno bipolar, eles podem compartilhar uma causa genética comum. Já as alterações cerebrais são alterações na estrutura cerebral, né? E alterações em certas substâncias químicas são encontradas em pessoas com psicose. Varreduras cerebrais revelaram redução da massa cinzenta no nosso cérebro de alguns indivíduos com história de psicose, o que pode, gente, dessa forma, explicar os efeitos do processamento do pensamento. Então, a ausência ou a diminuição dessa massa cinzenta no cérebro desses indivíduos, dessas pessoas, podem ser uma justificativa para se explicar os efeitos do processo de alteração do pensamento dessas pessoas. E já quando se fala de hormônio e sono, temos que lembrar aqui principalmente das mãezinhas, as puérperas, pós-parto. Se fala muito na psicose sobre
crises que acontecem pós-parto, ocorrendo logo após o parto, normalmente dentro de 2 semanas, tá, gente? As causas exatas ainda não são conhecidas, mas alguns pesquisadores acreditam que pode ser principalmente pela mudança do sono, a alteração, né? Porque vocês que são mãezinha aí, já viveram isso, sabe? O quanto sobrecarrega, né? O quanto exige da gente esse momento tão especial do ser mãe, da amamentação. Então, isso acaba ocorrendo uma mudança dos níveis hormonais e uma alteração do padrão do sono. Então, pode ser uma das causas também da psicose. E além dessas causas, também pode ser desencadeado por uma experiência traumática, por uma crise de estresse, uso indevido de drogas ou álcool, efeito colateral de alguma medicação prescrita, ou também uma condição física, como exemplo, um tumor cerebral. Quantas vezes um episódio psicótico ocorre, há quanto tempo dura, pode depender da sua causa subjacente. Então, cada pessoa a gente deve tratar de uma forma. Nem todos os pacientes são iguais, tá, pessoal? Então, a psicose ela pode ser dividida em 3 principais fases: a paranoia, a esquizofrenia e a alterações severas do humor. Quando a gente fala da paranoia, o grande sintoma dentro da paranoia que nos caracteriza é o sintoma de delírio. Por isso também ele é chamado de transtorno de personalidade delirante. O delírio, gente, ele pode ser relativamente compatível com o dia a dia do psicótico. Por quê, né? Ou seja, esse delírio, ele não necessariamente compromete o seu convívio social com as outras pessoas. Esses delírios, eles podem ser desencadeados por várias causas, como sensações de grandeza, ciúme, perseguição, entre outros. E ainda dessa forma, a pessoa consegue conviver socialmente sem a necessidade de ser excluído, a não ser em casos extremos, em surtos maiores, certo? Então, aqui a gente discutiu sobre a paranoia. Já a esquizofrenia, eu trouxe um áudio para vocês compreenderem melhor. A esquizofrenia, por sua vez, é mais desestruturante no que diz respeito aos laços sociais. O esquizofrênico tende a estranhar a si mesmo, ou seja, parece haver um afastamento da própria personalidade, e ele pode chegar ao ponto de não se reconhecer mais no espelho. O delírio, na esquizofrenia, frequentemente é incompatível com a realidade, podendo haver inclusive a presença de alucinações. No filme Uma Mente Brilhante, é retratada a história do grande matemático John Nash, que sofria de delírios de perseguição e alucinações, e ainda assim foi um excelente professor e pesquisador durante sua vida. Então fica a dica aí, para quem se interessa, quiser assistir o filme, vale a pena entender um pouco melhor sobre a esquizofrenia. E por último, os transtornos de humor, né? A bipolaridade, né? As alterações severas de humor há um forte empobrecimento afetivo, sentimentos de apatia e desmotivação. Parece haver um desaparecimento da energia e, consequentemente, da iniciativa. A pessoa pode permanecer inerte durante horas em um canto qualquer da casa. Alucinações olfativas, como cheiro de putrefação, podem ser sentidas pelo psicótico nessa condição e levá-lo a acreditar que já está morto. Entenderam aí, né? O poder que a nossa mente tem. Então, tá totalmente sobre o nosso controle. A forma que a gente lida com as coisas, os nossos pensamentos, né? As nossas atitudes. Então, acaba que a gente aprende muito também quando a gente está estudando, quando a gente está buscando entendimento sobre essas patologias. A psicose também pode ser secundária, tá, pessoal? A outros transtornos e doenças, incluindo tumor cerebral ou um cisto.
pode ser secundário à demência, né? No caso que eu trouxe para vocês como exemplo, mas como a doença de Alzheimer, uma doença neurológica como a doença de Parkinson, ao HIV e outras infecções que podem afetar a nível cerebral, alguns tipos de epilepsia e também o AVE, que é o acidente vascular encefálico. O tratamento para psicose, ele envolve não só uma opção, mas é uma combinação de coisas que tem demonstrado resultados positivos, tá? Esse tratamento ele pode ser feito através de medicação antipsicótica, através do acompanhamento psicológico. Terapia familiar também tem uma ajuda bem grande, uma influência grande. Apoio psicossocial também é importante. Na medicação antipsicótica, ela pode ajudar e aliviar os sintomas da psicose. Já no acompanhamento psicológico, a terapia cognitiva comportamental, ela provou ter um sucesso no tratamento clínico também de pessoas com psicose. A terapia familiar, um formato de terapia que pode envolver parceiros, familiares e amigos íntimos ali mais próximos. Alguns estudos indicam que ela é capaz de reduzir a necessidade do tratamento hospitalar em pessoas com psicose. Então, olha aí a importância. Eu reduzo os surtos, eu reduzo as internações. E o apoio psicossocial é dar apoio às necessidades sociais, como educação, emprego, acomodação, é ter respeito, é ter compatia, é ter empatia por aquela pessoa psicótica. Ele não é um psicótico porque ele quer, ele não escolheu ser um psicótico, gente. Então é isso que a gente tem que entender, sem preconceito, tá? Com muito profissionalismo, com muito carinho, com muito respeito, a gente tem que saber lidar com esse tipo de paciente. Não é fácil, eu não vou mentir para vocês, eu tenho que ser bem honesta que não é fácil, mas é possível. Então é por isso que existe a gente, é por isso que a gente estuda e a gente se capacita. Os principais medicamentos antipsicóticos, que são os mais comuns, eu trouxe para vocês, é a risperidona e a quetiapina. Não sei se vocês têm conhecimento, lembram lá da farmacologia. E a terapia, né? Em conjunto com a família e os amigos. E vamos lá para o próximo. O que a literatura traz para a gente, ainda falando do tratamento? Que depois, gente, do primeiro episódio psicótico, a maioria das pessoas, ela tem condição, elas respondem, melhoram com a medicação. Então, essa medicação, ela precisa continuar, ela precisa ser administrada por pelo menos 1 ano, para a gente entender, conhecer ali a estabilidade emocional daquele paciente. Cerca de 50% das pessoas, elas precisam tomar medicação a longo prazo, para evitar recidivas, né? Para evitar que os sintomas se repitam, que eles voltem, que as crises se persistem. Se for episódios muito graves, aí sim eles precisam ser internados em um hospital com especialidade psiquiátrica, para poder receber um tratamento mais direcionado, certo? Pessoas com histórico psicótico são mais propensas do que outras a ter problemas de abuso de drogas ou álcool, ou ambos. Eles são mais sensíveis a buscar esse tipo de droga. Algumas pessoas usam essas substâncias como uma maneira de gerenciar sintomas psicóticos, como uma válvula de escape, gente. No entanto, o abuso de substância ele pode agravar ainda mais os sintomas psicóticos, ou também causar ou direcionar outro problema. Atenção! Pessoas em surto psicótico, elas têm um risco maior do que a média de cometer o suicídio e a automutilação, tá? Então, fica esse ponto de atenção aqui pra gente. E, por fim, qual que é o papel, né? Qual que é o nosso papel? Onde a gente pode contribuir? De que forma que a enfermagem vem agindo perante a saúde mental, perante esses pacientes que necessitam da nossa atenção, necessitam do nosso cuidado?
Desde o surgimento da psiquiatria, lá no final do século XVIII, a enfermagem psiquiátrica ela tem se transformado muito nessa área da saúde mental. No Brasil, essa área específica da enfermagem, ela surgiu lá no hospício. Lembra quando a gente estudou lá a questão da história da loucura, né? Então, com o objetivo de vigiar, controlar e reprimir, perfil que se manteve durante muito tempo, pois os seus profissionais não conseguiam mudar o medo de entender e assistir o doente mental, o qual continuava sendo visto como louco e perigoso. Então, infelizmente, essa era a percepção, essa era a realidade daquele século no Brasil. As pessoas agiam com controle, com repressão, com medo e tratavam essas pessoas como pessoas loucas e perigosas, né? Aí veio a reforma psiquiátrica, a gente passou já por todos os processos, entendeu as leis e hoje a gente já tem um cenário totalmente diferente. A ação da enfermagem no campo psiquiátrico e das demais práticas sociais em saúde, em que perpassa a disponibilidade pessoal ou o agenciamento afetivo entre a equipe, intra-equipe, como exemplo, na relação de amizade, respeito pessoal ou profissional, estava institucionalmente submetida ao saber e ao poder médico. Então, hoje já tem uma diferença em relação a isso. O enfermeiro ele tem autonomia, sim, dentro dos CAPs, dentro dos hospitais, né? Dentro da atenção primária. Então, foi esse caminho que a gente construiu. Ainda está em construção, né? Cada dia a gente luta por um espaço maior, né? Dentro da saúde, no envolvimento com as pessoas. Mas anteriormente o cenário era totalmente direcionado ao poder médico. Os profissionais de enfermagem atuais, eles já têm um maior interesse em compreender a experiência dos familiares no convívio com as pessoas com transtorno mental, em conhecer suas dificuldades cotidianas, suas percepções em relação aos serviços de saúde mental e principalmente em demonstrar suas necessidades nesse processo. Eu coloquei a respeito da família aqui porque não existe saúde mental sem ter o envolvimento familiar, a não ser que seja um usuário, que seja um paciente que realmente ele não tenha nenhum tipo de contato familiar. Mas não sendo, gente, é peça primordial. Então, a enfermagem tem que ter esse convívio, tem que ter essa confiança, tem que ter essa abertura de diálogo, tá bom? Então, os enfermeiros apresentam muitas dificuldades em cuidar do paciente psicótico, do paciente mental, né, do paciente psiquiátrico. É aqui que eu coloco a minha honestidade em vocês, porque nem tudo são flores. Eu realmente tenho que ser realista com vocês, que quem topar ser especialista em saúde mental tem que ser algo realmente ali que você nasceu para isso, porque você tem que se doar muito, você tem que se servir muito às pessoas, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito amor, você tem que ter muita compaixão, né? Então você tem que ter uma inteligência emocional um nível mais elevado, porque a complexidade dos transtornos por esses usuários apresentados, eles trazem para a gente comportamentos de heteroagressividade, delírios, alucinações, principalmente no que se refere à comunicação em relação interpessoal. Então, é importante que a enfermagem, através do cuidado ali nas suas 24 horas, 6, 12, não importa, no momento que você esteve ali, conscientize de que o portador dessa patologia é um ser humano singular e que ele apresenta alterações emocionais e comportamentais. Não é porque ele quer, como eu falei para vocês. Então, dessa forma, a gente consegue ajudá-los a enfrentar as dificuldades, aceitando as suas limitações. As funções do enfermeiro, elas estão focadas na promoção da saúde mental, na prevenção da enfermidade mental, na ajuda ao doente a enfrentar as pressões da enfermidade mental e na capacidade de assistir o paciente como um todo. E a família e a comunidade, elas ajudam a encontrar o verdadeiro sentido da enfermidade mental daquela pessoa. Então, vai ser na busca desse histórico, dessas características, que a gente vai conseguir fechar a história do paciente. Ao se reavaliar a prática de enfermagem, deve-se fazê-lo numa perspectiva humanista, de forma reflexiva, de forma criativa, com muita imaginação,
considerando como uma categoria central da profissão, o cuidar, compreendido como um processo dinâmico, mas que pode ser mutável, né? Mutável, que pode ser mudado, e principalmente de forma inovadora. Conhecer o contexto em que a família está inserida, mais uma vez, permite desenvolver uma assistência que reconheça as possibilidades e necessidades de cada membro e habitá-los para o enfrentamento e a adaptação de vida em face do transtorno. Então, você que vai estar lá atuando na saúde mental, vamos trazer essa família para o nosso lado, vamos conquistar a confiança, vamos ser honestos com as nossas falas, com as nossas recomendações. A gente só tem a ganhar enquanto profissional, enquanto ajuda para esse doente, para esses familiares. Então, vale muito a pena. E outra forma também da enfermagem atuar, né, que não deixa de ser importante, que deve existir, é em relação ao processo de enfermagem, dividido aí em 4 fases, né, o histórico, colhendo informações, fazendo uma boa anamnese, uma entrevista com esse cliente, observando, porque às vezes a gente tem determinados momentos que a gente não deve falar, a gente deve só observar ou apenas só ouvir. O diagnóstico de enfermagem é de extrema importância, gente. Através desse diagnóstico, a gente vai conseguir traçar a nossa prescrição e o nosso plano terapêutico. Então, tem muitos diagnósticos que se enquadram no doente mental. Eu coloquei alguns aqui para vocês, como ansiedade, déficit de autocuidado, alteração no processo do pensamento, alteração no padrão do sono, isolamento social, diminuição da autoestima. Então, tem infinitas possibilidades da gente atender e da gente direcionar esse paciente. E a prescrição, a gente vai estar estabelecendo metas, né, para aquele cliente, estabelecendo critérios para a evolução final desejada para aquele cliente, de acordo com a sua necessidade. Esse processo de enfermagem, ele é individual, cada paciente, cada cliente, ele evolui de uma forma, ele necessita de uma determinada terapia, que a que é para a Nara, às vezes não é a mesma que vai dar certo e contribuir para a terapia do Gabriel. Então, é isso que tem que ficar claro. E a implementação, né, a observação e a anotação do comportamento que o cliente se manifesta, fazer um levantamento das necessidades básicas afetadas, se é o sono, se é a eliminação, se é a higiene, ser sincero, sempre cumprir com as suas promessas em relação a esses pacientes, eles são muito especiais, gente. Então, levem a sério essa conduta, tá? E para concluir, faz-se necessário ao enfermeiro que opta por atuar nessa área, gente, de saúde mental, primeiro, olhar para dentro de si mesmo, enquanto pessoa, enquanto profissional, e verificar se você realmente é capaz de se ter com o amor, com a paciência, com a determinação e a autoridade e a empatia suficiente para dividir com os pacientes e seus familiares, já que fatalmente irá se deparar com diversos transtornos, dentre eles a psicose, ao qual foi o foco dessa nossa aula, tá? Então fica aí para vocês refletirem, pensarem um pouco onde vocês vão se encaixar, qual que é o seu perfil, tá? Não tenham medo, assumam seus sentimentos, assumam suas vontades e direcione ao caminho certo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Somos o que realizamos e não o que dizemos que somos. Então, são as nossas atitudes, é o nosso fazer que vai fazer a diferença, não o que a gente faz. Às vezes a gente fala uma coisa e quando vai lá agir, praticar, faz totalmente diferente, o inverso. E aqui eu trouxe só como curiosidade que dentro da psicose, lá naquela primeira aula que a gente teve, que a gente assistiu o filme da Anice, vocês lembram? Anice, o Coração da Loucura, fala muito sobre a arte. Então, aquele paciente chamado Rosário Bispo, não sei se vocês lembram, ele tinha crise de psicose. Em sua crise, ele acreditava ter visto Jesus Cristo descendo à terra com sua corte de anjos azuis e de ter recebido desta missão e ter portado mensagem perante Deus no dia do juízo final. Então, na cabeça dele, ele vivia ali o tempo todo no mundo de Jesus Cristo e tudo que ele pensava
ele transformava em pintura, em desenho. Ele não conseguia se expressar em fala, em palavras e em atitudes. A expressão dele era na arte. Então, é mais como curiosidade aqui para vocês. Ele lutava contra o esquecimento, ó, escrevendo em bordas e palavras as memórias. Ele pegou um lençol aqui, ó, escrevendo, falando sobre Jesus Cristo, contando sua história definitiva através do bordado, porque ele não conseguia se expressar devido à psicose, né? Olha aqui, os delírios são, para os psicóticos, uma espécie de bengala imaginária que surge como meio de sustentação para o sujeito, sustentação daquilo que se faria sentir aos pedaços como queda e fragmentação, não fosse a significação mesmo que frágil que o delírio lhe confere. Então, tudo que ele pensava, tudo que ele imaginava ali naquele mundo paralelo, ele se desenvolvia, ele fazia em forma de arte. Aqui tem um trecho que ele fala, como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa? Ele foi lá e fez um muro de papelão. Fez um barco de papelão. Então, ele se expressava muito. Aí tem algumas falas de Freud aqui, né? Que estudou bastante sobre a neurose, a psicose. Eu deixei para vocês lerem em casa. Corpo e alma não podem ser separados para fins de tratamento, pois eles são um só e indivisível. Mentes doentes também devem ser curadas, bem como corpos doentes. Assim eu finalizo a aula. Espero que vocês tenham aproveitado, absorvido aí os pontos principais. Agradeço a atenção de vocês, tá? Manda mensagem caso tenha algo que precisa ser ajustado, precisa ser melhorado. Estou à disposição de vocês para melhorar. Esse feedback é importante. Grande abraço em todos. Estou com saudade já da